Olá, seja bem-vindo ao Sala do Kaizen, me chamo Daniel Nunes, dando continuidade ao DMic, entrando agora na fase de medir, e eu vou falar sobre a coleta de dados, a importância de você coletar os dados e coletar de uma forma correta. Antes, convido você a se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, se você gosta dos materiais que eu aqui faço. Isso é um feedback que eu recebo de vocês. Vocês também podem encontrar a Sala do Kaizen lá no Telegram, onde eu disponibilizo os materiais que eu uso aqui no vídeo, inclusive a planilha de hoje vai estar lá. E também você encontra a Sala do Kaizen no Instagram e no Spotify. E você pode me seguir no LinkedIn, Daniel Nunes, com L e Z no final. Bom, imagina que você está com um problema de baixo rendimento de material plástico. Você trabalha numa empresa de injeção de plástico, sei lá, faz seringas ou qualquer tipo de material, no qual a matéria-prima, que é esses itens aqui, que ele vem granulado em sacos, entra 10 quilos lá no recebimento e no final 7 quilos só se transforma em produto e a gente tem uma perda aí de 3 quilos e não sabe aonde que está isso. E você quer investigar e você está sem dados, você tem que fazer uma coleta de dados. Então tu vai lá e identifica o teu processo, né? Então tu vê que o processo tem recebimento, armazenamento, injeção e inspeção. Aí depois tem embalamento e a expedição, mas você se limitou, né, a recebimento até a fase de inspeção para fazer o seu estudo. Então é uma fábrica que trabalha em 3 turnos e você decide coletar dados nos 3 turnos. Em cada turno é uma pessoa diferente que vai estar anotando e coletando esses dados. Beleza, você foi lá, pediu que era para coletar e depois de um tempo, depois de um período, você recebeu o resultado dessa coleta. Quando você foi pegar lá as folhas de coleta de dados, você viu que alguns dias não estão preenchidos, né? Você não se atentou que a pessoa que estava preenchendo tem folga durante a semana, então esses dias não foram preenchidos. Você também percebe que cada um fez de uma forma diferente. Cada um anotou no caderno, outro no papel, um anotou algumas coisas, outro não. Você vê que tem diferença entre os turnos. O mesmo dado escrito de forma diferente, então você vai ter que retrabalhar os dados e juntar porque eles foram escritos de formas diferentes. E você foi analisar e viu que você precisaria ter coletado mais algumas informações que você não pediu para as pessoas coletarem, não colocou lá no papel para coletar, vai ter que coletar de novo. E você também percebe que o tempo de coleta não foi suficiente. Isso aqui são só alguns problemas que você pode encontrar, ou a gente encontra muitas vezes. Eu confesso que no passado, bem passado, eu sofri muito com isso, porque eu não tinha todo o conhecimento e organização que eu tenho agora. E tudo isso ele gera desperdício, né? Ele gera um retrabalho para a gente coletar os dados. Bom, para que isso não aconteça, todo esse desperdício e retrabalho, enfim, nós precisamos trabalhar com um plano de coleta de dados. E para mim montar um plano de coleta de dados, tem 3 perguntas que precisam ser respondidas. A primeira delas é: o que eu quero analisar, né? O que você quer analisar? Aí, quais as perguntas você quer responder com essa coleta de dados? E que dados você precisa coletar para responder as perguntas e para você fazer a análise. E essas 3 perguntas, elas servem para a gente garantir que os dados que serão coletados irão responder as minhas perguntas e assim eu vou conseguir fazer uma análise de forma correta. O que tem que ficar muito claro é que coletar leva tempo. E se eu coletar errado e ter que fazer de novo, é um retrabalho e mais tempo e mais demora você vai ter. Você vai ser muito ineficiente. E quando eu faço um plano de coleta de dados, a gente seleciona as variáveis, a gente vai ver realmente o que eu preciso coletar, quais são todas as variáveis que eu preciso coletar. A gente evita o retrabalho, né, porque eu vou coletar tudo na primeira vez. E um plano de coleta de dados, ele separa em duas etapas, né? A primeira tem os dados. Os dados é a informação sobre que dados coletar. Então eu vou saber o que coletar. E a segunda parte é o procedimento, que é padronizar a coleta de dados. Como que eu coleto esses dados? Quando eu definir as variáveis, são essas aqui, e como eu devo coletar para que seja padronizada essa forma de coleta. Vamos dar uma olhada agora aqui numa planilha de plano de coleta de dados. Bom, o primeiro passo para você começar a montar o seu plano de coleta de dados é você definir as perguntas. Como que eu gosto de fazer? Lembra na apresentação anterior, tem as etapas do processo: recebimento, armazenamento, injeção e inspeção. Para cada etapa do processo aqui, eu fiz um grupo de perguntas que eu quero responder. Então, com essas perguntas, eu defino que dados eu tenho que
coletar no processo para responder a essas perguntas aqui. Então, para cada etapa tem um grupo de perguntas aqui. Então, lá no recebimento, o que eu quero saber? Eu quero saber a variação de peso por fornecedor, variação de peso por turno conferente, calibração da balança, calibração da tara, variação devido à temperatura do ambiente, variação por lote. Então, essas perguntas aqui é o que eu quero responder, né? E com base nisso, depois que eu definir todas as perguntas que eu quero responder por etapa do processo, a gente vem para o nosso plano de coleta de dados. Então aqui é um exemplo de plano de coleta de dados. Você pode criar a sua. Então, a plano de coleta de dados sempre vai ter aqui um local para você descrever o nome do projeto e a data que esse plano foi criado. E aqui nós temos as duas divisões que eu comentei no slide anterior, dados e procedimento. Dentro de dados, a gente tem o que é o nome do indicador, e a descrição desse indicador. E dentro de procedimento, a gente tem como medir, onde medir, quem faz a medição, frequência e aonde anotar os dados. Então eu tenho aqui um preenchido de exemplo, né? Então eu coloquei aqui um preenchido que é um dos indicadores, que o indicador é o peso da matéria-prima, né? Como é que tem a descrição? É o peso em quilos da matéria-prima de todos os fornecedores de material termoplástico. Como que a pessoa vai fazer essa medição? Então ela vai pesar os sacos individualmente na balança BAL 2345. Veja aqui que eu especifiquei qual é a balança. Isso aqui é um código inventado, imagina que tem um código lá dessa balança, que é a balança BAL 2345. Realizando a tara com o dispositivo TR42, então a tara é a tara de código TR42, também é um código inventado, para cada saco que for pesado. Aonde medir? No recebimento, na balança BAL 2345. Quem faz? Os conferentes. No primeiro turno é o João, se o João não tiver, na folga dele é a Antônia. No segundo turno é a Maria, o reserva aqui, ele estiver ausente é o Marcos, né? E na folga dele é o Marcos. E no terceiro turno é o Zeca, e na folga dele vai ser o Túlio. Com que frequência? 4 sacos a cada recebimento durante 10/8 até 30/8. E aonde ele anota os dados? No formulário AB21. Já vamos conversar sobre esse formulário. O AB21 também é um código que eu inventei aqui só para a gente ter de exemplo. E você pode colocar códigos nos formulários, enfim, né? Então isso daqui ele é um plano de coleta de dados para o indicador peso da matéria-prima. Ah, eu tenho outro indicador que é a temperatura ambiente. Então, digita aqui temperatura ambiente, eu descrevo o que é essa temperatura ambiente, como o cara vai medir, onde medir, quem, frequência e aonde ele vai anotar esses dados. Então você faz todo um plano aqui. Para que isso? Para que todo mundo saiba quem anota, com que frequência, onde anotar, enfim. Então, isso aqui é um exemplo, né, de plano de dados. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse formulário, que é a folha de coleta de dados. Bom, falando então lá do formulário do coleta de dados. Então você foi lá, fez as perguntas, das perguntas virou um plano, o plano está detalhado, diz que é onde a pessoa precisa coletar e colocar as informações que ela coleta, e a gente chega aqui ao formulário de coleta de dados. Ele é uma planilha de registro de dados, ela padroniza a informação e torna a coleta rápida e fácil, e ela é customizada à sua necessidade, conforme o plano e as perguntas que você quer responder, né? E para se coletar dados, é essencial que a forma de registro seja planejada, e é por isso que a gente tem o formulário de coleta de dados. Com o formulário, né, os dados, né, o uso dos dados, ele se torna mais fácil e de imediato. Então, eu coletei os dados, eu já consigo tratar eles e fazer as análises. Vamos a alguns exemplos agora de formulário de coleta de dados. Aqui temos um exemplo de uma planilha de coleta de dados. O que é importante, né? Sempre temos um cabeçalho, né? O nome do projeto, data de início e fim dessa coleta de dados que vai ser realizada. Nesse caso aqui, eu criei uma para coletar o peso, né? Que a gente colocou lá que o peso era uma coleta. E o que coloquei aqui de informações? A data de calibração da balança, porque é uma das perguntas que eu quero responder, que eu mostrei no outro arquivo, é se a variação ali da calibração acontece alguma diferença nas pesagens, enfim. O horário que foi recebido, o número do lote responsável e as 4 amostras por recebimento, que está lá no meu plano de coleta de dados. E aqui é para simbolizar o fornecedor.
Aqui estaria o nome do fornecedor, eu botei A, B e C para simbolizar, né, o ABCD, os fornecedores, mas você coloca o nome dos fornecedores. Então, essa é do fornecedor B. Peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, enfim. E aqui um campo para comentários. Então essa daqui é um exemplo de planilha de coleta de dados. A informação vai ficar padronizada, enfim, vai ficar muito mais fácil para depois eu trabalhar essas informações. Mas a folha de verificação, como eu falei no slide anterior, ela é customizada. Você vai criar ela conforme a tua necessidade, com as características que eu apresentei lá, do que como deve ser um plano de coleta de dados e a sua folha de verificação. Existem folhas de verificação de coleta de dados, tipo essa daqui, ó, que você tem um esboço, um croquis lá do desenho ou da peça, onde você tem uma legenda e as pessoas elas vão marcando conforme essa legenda o que ela encontrou. Então, se a gente for ver, tem um risco bem nessa quina aqui, ó. Teve 4 riscos aqui e 3 trincas nessa região aqui, também com um cabeçalhozinho, né, com um período de coleta, e as pessoas podem estar fazendo. Aqui tu só quer saber aonde que tem mais problema, então tu não quer algo tão mais detalhado, né? E tem a folha de verificação, outro modelo também, que é aquelas que ela já vai te dar um gráfico de frequência. Então imagina que tem trinca, amassado, risco e pintura, a pessoa vai pintando ou fazendo um X em cada quadradinho conforme a quantidade. Deu uma trinca, um X aqui, então tu sabe que deu uma. Deu mais uma trinca, outro X, mais uma, outro X, mais outra do X, então a trinca deu 4 vezes, amassado deu uma. Também é uma forma de você coletar dados. A mensagem aqui é você, antes de coletar os dados, você planejar com maior nível de detalhes, definir bem as variáveis, para que quando os dados forem coletados, você possa analisar de forma rápida e fácil. Não negligencie esta etapa tão importante. E não só no DMaik, né? A gente está todo dia coletando informações, enfim, é uma boa dica, uma boa prática. Pessoal, era isso. Essa planilha aqui vai estar disponível lá no Telegram. Eu espero que vocês tenham gostado e isso possa ter ajudado. Valeu!